Olá! Que saudade que eu tava de vir aqui ao vivo falar com vocês. E hoje, especificamente, eu estou duplamente feliz porque há um tempo eu queria fazer essa live e a gente estava tentando conciliar aqui horários. Então, minha convidada de hoje, vocês conhecem muito bem, Juliana Paiva! Pelo caminho até lindo que ela tá construindo, tá fazendo na televisão, eu acho que todos vocês acompanham aí. Mas ela também é minha amiga, olha que privilégio. A gente já gravou muitas vezes juntas e a gente se reencontrou nessas loucuras da vida. E toda vez que eu bato papo com ela é uma delícia, a gente se diverte, a gente aprende, a gente troca experiências. Então, eu queria muito que ela estivesse aqui comigo. E aí conseguimos! Tchararararam. Ela vai também... Peraí, deixa eu já chamar, deixa eu ver se ela tá por aqui. Que aí eu já chamo. Gente, voltei do trabalho. Tô com um pouco de maquiagem meio mal feita, né? Que já tá saindo, que já tá confuso, mas é assim mesmo. Cadê Ju? Vamos chamar Ju. Tchararararam. Esperando Ju. E o negócio é o seguinte, vou explicar pra vocês. Eu já queria fazer essa live há um tempo. Ah, ela chegou! Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Tô aqui tentando me ajeitar. Peraí. Meu bem, você já nasceu ajeitada, queria te dizer. Não, porque a gente faz... Eu não sei como é que você tá fazendo aí. Eu não tenho tripé. Então eu coloco, tipo, uma caixa em cima de outra caixa e aí a gente vai fazendo live, entendeu? Nossa, eu acho que vou pegar o celular da minha mãe depois pra tirar uma foto, pra você ver a traquitana que eu fiz aqui. Eu vou te mandar a minha também, porque tá sinistro. É uma caixinha assim que tem uns guardanapos, em cima tem uma outra caixa que segura e eu coloquei um elástico em volta do celular pra ele não ficar assim, ó. Entendeu? Ai, isso é genial, porque o meu tá assim. Na próxima live eu vou usar essa tática. Tá vendo? Eu não falei que a gente, assim, ó, sempre troca experiência aí. Nem começou e a gente já tá aqui Já trocando começou. figurinha. Eu ia falar pro pessoal que a gente já gravou muitas vezes juntas. Muitas. Também tivemos alguns momentos ali de espera de gravação, porque quem não tá lá todo dia, às vezes não sabe, mas a gente espera muito. Sim. E aí, entre uma cena e outra, a gente consegue bater papo e tal, e a gente sempre teve isso. E aí, depois a gente se reencontrou nessas coisas da vida, e aí a gente conversou mais, e aí eu não larguei mais não adianta, não largo, mando mensagem, reclamo quando não responde, pergunto onde tá, o que tá acontecendo. Cara, essa live já era pra ter saído há um tempo, né? Verdade, verdade. Ou Mas é eu bom. podia, ou não podia, e era isso. Mas é Mas bom deu porque a certo. gente está muito animado para ela e a gente também conseguiu pensar numa coisa que eu acho que é muito legal e que o pessoal que está acompanhando a gente vai se divertir e talvez se identificar também, porque todo mundo precisou se adaptar nessa época, né? E a gente ficou mais tempo dentro de casa, a gente precisou olhar para esse espaço de uma forma diferente, a gente precisou olhar para a gente de uma forma diferente. Au! Uhum. O Floquinho está concordando, ele sempre Gente, participa. Floquinho, eu amo isso, porque Floquinho era o nome do meu primeiro cachorro, né? Eu amo que você tem o Floquinho aí. Ei, Ah, gente, peraí tem que um eu vou ter que chamar o patinho. Sancho, não é possível. Ô, Cadê mãe, abre a Sancho? porta aí pro Sancho vir. Não, a gente tem que fazer esse encontro. A gente vai fazer esse encontro. Ele é muito exibido. Toda vez que tem live, ele quer aparecer. Pronto. Gente, Quando o Sancho, Sancho vem chegar. cá. Tá Olha, vindo. olha, tia Ju! Aqui, Olha, tia filho, toma. Ju! Tá vendo a tia Ju? Vou Olha, ter a que tia Ju caçar ele, peraí. chegou. Vai chegar uma outra fofura que vocês vão ver. O Sancho, quem não conhece. O que você tá olhando, meu amor? A tia Ju tá chegando. Eu e Ju, a gente começa a conversar e a gente vê um monte de coisa que a gente tem em comum. E amor por cachorro é uma delas. E cada uma tá com um cachorro pequenininho em casa, que é uma fofura. Olá! Olha, filho, olha o Floquinho aqui. Aqui, ó. Olha, olha o Sancho, olha o amiguinho. Olha o Ai, amiguinho. gente, live canina. Olha o amiguinho. Pronto. O Foi Sancho tem comer até biscoito. fã-clube, cara. O Sancho tem fã-clube, tem noção? Você tá brincando. As pessoas acham que fui eu que criei, foi uma fã muito querida, que adora postar tudo do Sancho. Acho que ela sabe mais dele do que eu.
E aí ela posta todo dia alguma coisinha do Sancho. As pessoas falam, Ju, tô seguindo o seu Instagram do Sancho. Eu falo, cara, mas não é meu. Você É tá questão de... famoso, Sancho. Você tá muito disputado também. Tá demais, tá demais. E aí, nesses papos, vamos voltar aqui pro pessoal entender. A gente começou também a arrumar coisas dentro de casa, a mexer às vezes naquela estante que a gente não mexia há muito tempo. E aí eu falei, Ju, você não encontrou assim um objeto, uma coisa ou outra que você não via há muito tempo e que de repente você falava, olha que legal, não sabia que estava aqui e que traz também histórias, enfim. E ela falou assim. Aí eu falei, vamos mostrar isso, vamos fazer uma live e vamos bater papo, porque daí vem também um monte de sentimentos bons, de lembranças, e a gente dá uma respirada nessa fase assim difícil que a gente está vivendo, né? É verdade. Eu arrumei, assim, mais o meu quarto. O meu closet, eu confesso que tá na metade. Que eu me empolguei pra arrumar. Aí depois eu comecei com a história do Juntos na Quarentena, que eu faço algumas dicas, né? No Uhum. Instagram. E eu me envolvi muito com isso e tal. Eu falei até numa outra live que eu dei aqui, que a minha quarentena, ela foi em fases, sabe? Primeiro Sim. parecia um sentimento meio de férias. Tipo, eu posso dormir até tarde porque amanhã eu não acordo cedo para gravar, nesse sentido. Uhum. Obviamente, apavorada com tudo que estava acontecendo, mas o tempo em casa relaxada e tal. Depois, eu entrei numa de vou arrumar tudo. E aí, foi nas coisas pequenininhas, e bijuteria, e isso e aquilo. Né? E aí, depois eu falei, ai, cansei. Aí, voltei para uma, tipo, não quero fazer absolutamente nada. Já tive a minha fase fitness, que a gente é rainha de ir e depois voltar nas coisas, A né? gente vai um dia e volta 3 meses depois, queria dizer. Marcela tá aula de localizada comigo. E é uma coisa, tipo, a gente se manda mensagem de manhã, tá saindo? Tô, então tá, então tô indo. E é isso, aí entrei numa fase fitness e malhando direto. Agora eu tô conseguindo voltar um pouco mais a fazer os exercícios, porque eu tinha abandonado. E achei algumas coisinhas também no meio dessa bagunça, que adorei a tua ideia de compartilhar. E eu quero Acho que o pessoal... saber. Eu quero ver tudo. Ah, só para o pessoal entender, eu não sei que objetos são esses, tá? Ela não me contou. Contei. Então, eu vou descobrir junto com vocês. E aí, vocês me ajudem também a fazer perguntas. E aí, a gente vai construindo tudo junto aqui. Na verdade, os objetos que eu trouxe foi pensando nos fãs, porque o penúltimo Juntos na Quarentena, eu ensinei uma receita com um avental de uma personagem minha, da Cassandra. E eu brinquei com o pessoal do Twitter, assim, eu falei, eu usei um adereço de uma personagem minha, quero saber quem acerta. E eles ficaram loucos tentando acertar e tal. Aí eu falei, cara, então eu vou fazer isso. Eu trouxe alguns achados de personagens, coisas assim, mais marcantes pra mim, na hora da gente levar aquele presentinho, aquela recordação. Eu levo o que mais tem a cara da personagem. Não necessariamente é o que eu julgo vou usar, mas é o que me lembra muito a personagem em questão. Tá. Número 1, vai. Vamos lá. Será que eu faço uma ordem cronológica? Acho que é mais interessante, né? Você que manda. Eu tenho essa coleirinha aqui que eu usei quando eu fiz a Valkyria em Tititi. Minha primeira novela, assim, porque eu tinha feito antes participação em Viver a Vida, tinha feito elenco de apoio em Cama de Gato. Então, a primeira novela, foi essa daqui. E eu personagem, nome, tudo separadinho, né? Cara, é incrível isso, né? Você tem a sua maleta, você tem as suas coisinhas. Você vê o seu nome no roteiro, ali o nome da personagem, com a cena que você vai entrar. Conquista total. E eu guardo com muito carinho, porque foi assim, eu fui filha do Alexandre Borges. Querido. E ele fazia o Jacques Leclerc e eu fazia a Valkyria, que era uma estudante de moda super rebelde e tal. Tinha um estilo meio roqueiro, o cabelo muito curto, todo picotado. E ela tinha esse estilo assim mais pesado, assim, que não tem muito a ver comigo. Mas eu já usei assim em festa temática punk, essas coisas assim. Eu já consegui usar ela. Não é uma coisa que eu vou sair toda hora com ela, não. Mas eu lembro que era uma coisa que, assim, eu tive que me adaptar, porque dava um desconforto, sabe?
E eu sempre tive coisa com pescoço, tipo, gola rolê é uma coisa que eu demorei muito tempo pra conseguir usar. Sempre tive aflição. É, você tá linda Eu tô essa. preparada pro ciclone que tá chegando, gente. Já fiquei aqui, Menina! ó. Fechei a porta aqui da varanda e tudo. Tá tudo fechado aqui também, pelo amor de Deus. Imagina, no meio da live. Não vai Não, acontecer. mas não vai chegar aqui no Rio de Janeiro. Pelo menos os especialistas disseram que não chega com essa força toda. Graças a Deus. O Sul é que, É porque infelizmente, no sul foi uma é, tragédia. foi uma tragédia. Mas é isso. É da minha primeira personagem de novela, e eu tenho muito carinho guardado. E vem cá, quando você pensa, então, já que a gente está falando da sua primeira novela, o que vem mais forte na sua cabeça? Quando você lembra desse período? Jorge Fernando, Ah, que o Jorginho foi meu primeiro diretor. E eu lembro muito dele, assim, nas minhas primeiras cenas. Porque tiveram coisas que aconteceram. Eu fui levada para uma fono para fazer um sotaque paulistano. E aí, chegando na hora, um dia antes da gravação, fui em São Paulo, que começaram as gravações. Eu fui com a minha mãe, a gente estava no hotel e tal, aí o Jorginho pegou o grupo que ia começar a gravar no dia seguinte, eu tava nele, e fez uma leitura de mesa com a gente. A gente não tinha tido preparação nenhuma, a gente não tinha leitura de mesa, eu só tinha tido o raio da fono para fazer sotaque paulista. Quando eu começo a ler, o Jorge fala: por que você tá falando assim? Eu, porque eu tive aula de fono, né, para fazer uma paulista e tal. Só eu tinha tido fono. Eu acho que foi algum erro de produção, alguma coisa que eles deviam ter pensado no início. Ah, vamos pedir para fazer o sotaque paulista e depois voltaram atrás. Só eu, um dia antes de gravar. Você imagina o desespero que me deu? E eu já tinha decorado o texto naquele sotaque. claro. Querendo ou não, tem uma musicalidade. O ritmo Aí eu é ficava diferente. presa naquilo, desesperada. Cara, eu lembro da minha mãe comigo de madrugada, não desistindo, vamos, e decorando o texto normal e tal. E o Jorginho no dia seguinte, gostando, porque eu tinha ficado muito frustrada, porque ele falou: que merda é essa? Por que mandaram ela falar assim? Desculpa, gente, falei palavrão. Mas que droga é essa que mandaram ela falar assim? Porque Jorginho era assim, né? E aí eu fiquei desesperada, com medo de não agradar e tal, mas acabou que deu tudo certo. Eu lembro que ele falou assim: ó, vou te dar nota 9. 10 eu não vou dar não pra você não ficar se achando. Ah, querido. Ele foi muito querido depois, entendendo o nervosismo, né, da primeira Claro. novela e tal. Então eu guardo com muito carinho. E Uma também guardo maravilha. muito o Alexandre Borges, que foi meu paizão, que era muito querido, muito carinhoso, muito disponível. E Nissete Bruno, que me orientou lindamente, assim, me recebeu de uma atriz para outra atriz, sabe? De igual para igual. E me dando os toques necessários, assim, falando sobre você fazer a novela para todos entenderem a importância de um ator não correr com texto, para que as pessoas de todas as idades consigam entender o que é dito por ele, sabe? Então, tenho muita admiração e muito carinho e ótimas lembranças desse período. Tava bem cercada ali. Tava assim, graças a Deus. Muito que bem, muito que bem. O que mais nós temos aí? Gente, tá Então, escondidinha, não tô nem vendo, eu não sei. Eu fico aqui curiosa. dentro de uma caixinha. Eu vou falar, então, da Fatinha. Não tem como não falar da... Eu acho que o pessoal, sei lá, ia quebrar aqui a internet, ia me matar se a gente não falasse de Fatinha em algum momento hoje. Tem que falar. E eu fiz um TikTok com o Rodrigo brincando com os personagens. Eu usei já um adereço que ele botou a camisa do Krau, que era um grupo que o personagem dele participava na Malhação, um grupo de ativistas. E eu coloquei o lenço vermelho do rosto que a Fatinha trabalhava e a gente fez o vídeo. Foi super legal. E a galera gosta, cara. Até hoje eu recebo mensagem. 8 anos depois, Marcela. 8 anos. E aí a Globo liberou pra galera assistir de graça. Então voltou com tudo, assim, Malhação. Eu tenho a aliança de coco de quando ela se casou com o Brunito. Ele também tem a dele, Ele tem? Ainda cabe no dedo, que bom. Não guardei só pra quarentena. Aliança de coco. E tenho esse tercinho que Fatinha usava no pescoço. Ela aprontava todas, mas com tercinho.
E era engraçado porque eu tinha um desse e tinha um roxo. Esse daqui desapareceu. E então esse que eu tô na minha mão, ele é o terço improvisado, porque ele não era laranja. Foi um desespero, a gente tinha continuidade na cena e o terço desapareceu. Então esse daqui foi pintado à mão com um esmalte laranja. Eu desesperada com as careiras segurando, elas passando o esmalte. Eu gravei com o esmalte quase fresco no pescoço. Então tem história. Eu achei mais legal guardar esse daqui do que o roxo, porque esse daqui tem história. Nossa, muito bom. Eu já pintei cabelo, sobrancelha, com negócio que não tinha nada a ver, numa correria. Agora, pintar com esmalte para entrar em cena, nunca fiz algo assim. E já teve muita coisa, já teve essa aliança, já teve uma cena com o Blota Filho, que ele era o diretor, em que eu contava alguma coisa, acho que a Fatinha terminava com o Bruno, por algum motivo, depois do casamento. E aí eu fazendo a cena com ele e tal, me despedindo, falando que eu moro em Miami, nanana, eu tava com a aliança, eu não podia estar, porque eu tinha terminado, eu tinha jogado a aliança fora. Então, no meio da cena, ele falando, eu olhei pra aliança na minha mão. Aí eu fiz assim. Então, veio. E fiquei falando com ele aqui assim, meti aqui assim na cena. E ninguém tem noção disso. Aí no final de tudo deu corte. Eu falei, diretor, vê se eu consegui salvar, porque eu me liguei que eu tô com aliança, cara. Aí eles ficaram desesperados quando viu salvou. Aí deu tudo certo. Olha isso. E o Final pessoal de de casa dia, nem querendo ir imagina. embora. Não, ninguém imagina. A nossa cabeça não para durante a cena. É surreal. Quando eu falo que eu fico muito assim, eu faço muito ao vivo, né? Ainda mais agora na CNN mais ainda. Mas o nosso olho, a nossa atenção tá assim 360. Apesar de eu estar olhando para frente, pensando no texto e tal, se alguém passa aqui atrás, eu sinto, eu percebo, se alguma coisa acontece com luz ali. Então, de fato, quando a gente está na frente da câmera, a gente está de olho em tudo. Tudo. Absolutamente. É meio esquizofrênico até o cérebro na hora, no momento. É surreal, né? A gente consegue várias funções ao mesmo tempo, né? E você ainda tá vendo o outro, ouvindo o outro falando. E você, linda, expressão corporal. Na hora. A Fatinha, ela tinha essa coisa, né? Meio menininha, meio largada e tal. Ela dava umas quebradas, assim. E eu, na hora, pum, botei aqui e fiquei ouvindo ele. E eu pensando assim, cara, alguém percebeu, pegou e não pegou, graças a Deus. Maravilhoso. Ó, pessoal, vou rever. E ao mesmo tempo, ó, pegou e ao mesmo tempo pensando no texto, na sequência, pra onde vai, porque tem que marcar. E ouvindo o texto pro outro pra pegar a deixa. É uma loucura. Ó, pra quem não sabe ou nunca acompanhou de perto, os atores, vocês fazendo novela, acontece muito de vocês gravarem as cenas fora de ordem. Então, por isso pode acontecer várias vezes tranquilamente com todo mundo. Porque às vezes você começa o dia no final do casamento, quando você termina, você tá no meio, você faz a lua de mel, você vai, você volta, enfim. Não segue a Cara, eu sou muito ligada em conte, sabe? Eu sei que é uma coisa que a gente nem deve se ligar tanto, porque às vezes dá uma atrapalhada. Mas eu tenho muito isso, assim, eu meio que gravo aquele momento, guardo na minha cabeça, das camareiras falarem, você tava com tal brinco? E é bizarro, eu fui gravar uma cena da Luna até nessa novela, que o Daniel, ele escreveu um flashback, e eu tava com outro cabelo, com outra coisa, que no início meu cabelo tava bem escuro. Sim. E aí teve toda essa questão do cabelo, eles decidiram que eu ia fazer com o cabelo preso, mas ia pintar com spray e tal. E aí trocou a nossa figurinista da novela. Ela foi para uma outra novela e entrou uma outra. E aquela coisa assim, de madrugada, meia-noite e pouco, eu assim, cara, ela não vai saber que a Luna tem um cordão de lua. Ela não vai lembrar disso. É uma outra equipe, não vão lembrar. Aí, sorte que a camareira continua a mesma. Eu mandei mensagem para ela de madrugada, falando, olha, eu acho que vocês vão lembrar, não sei. Mas... esse colar e tal. No dia seguinte, Ju, que bom que você falou. Ia gravar sem. É bizarro. A gente tem que São muitos detalhes. São muitos detalhes. E é isso, trabalho em equipe também, né? A gente faz junto. Então é você, junto com a madeira, com a figurinista, com o diretor, enfim, todo mundo pensando para o melhor do produto. Tem gente aqui falando que, inclusive, vai olhar com mais detalhes as cenas agora. Não, a gente não faz isso. Procurar, ó. Jogo dos 7 erros. Eu vejo alguns.
Acontece, O pessoal acontece. perguntou qual é a cena. Vejam, é uma cena, eu não vou saber, a situação é essa que eu contei, mas é na sala do diretor Matias, a cena da Fatinha. Aí procurem lá, o pessoal tá falando que quer ver. Vocês querem qual Ó, agora, gente? Vamos deixar o pessoal pedir qual que eles querem. oi, linda, deixa o cabelo pretinho. Gostaram do seu cabelo mais escuro também. Isso é uma questão. Tem a galera do louro, tem a galera do moreno. Eu não sei, pode estar. O bom é que cada hora, cada novela, cada trabalho, você pode estar com um cabelo diferente. E aí pode usar a desculpa que é por conta da personagem, gente. Mudei. Eu amo. Eu amo mudar, eu É amo bom? mover. Eu adoro. Ah, eu Ó, reparo em Lili. tudo que você está falando. Tô falando Lili, Marocas. Então eu vou falar pela Maró. ordem, vou falar da Lili, que Tá, foi depois de Patinha. bora. Lili, você cobriu várias matérias além do Horizonte com a gente. Na Muito comunidade. na comunidade. Eu lembro. Tarde da noite. Nossa, altas madrugadas. Altas madrugas. Olha, Lili, a comunidade tinha um estilo mais zen, né? Então É. tem esse par com essa pedra aqui. Esse eu uso. Eu gosto bastante. E tem esse acessório aqui de pulseirinha. Tem Uhum. essa gargantilha que eu usava direto, que tem o símbolo da comunidade do Além do Ó. Horizonte. E essa pulseirinha que foi dada pelo personagem do Antônio Calone para ela quando ela era criança. Eles pensaram numa pulseira que pudesse ficar piquititinha e aumentar se ela, quando ela crescesse, ela continuasse usando, entendeu? Uhum. Símbolo da comunidade, que ela desvendava o mistério e tal, por causa disso. Tinha algumas cenas. É E isso. esses você usa ainda? Desses, o que eu mais uso é esse aqui. O cordão. O cordão. Quando Quando você eu tá na quero estar novela, Ju, às vezes você pega um pouco do estilo da personagem pra vida? Você já se viu muito, fazendo isso? muito, muito, muito. Não todas. Tipo, a Cassandra, que tá no ar, não tinha como. Porque a Cassandra, ela usava um... A gente brincava até nos bastidores, a Ju Paz falava assim, é tão ruim que dá um 360 e fica bom. Era muito brega. Era tipo vestido com franja, com brinco de franja, com bolso de franja. Ela era franja em pessoa, entendeu? E ainda usava uma rasteira gladiadora no meio. Então ela era bem errada. Ela era bem errada. A Lili, eu usei algumas coisas. Inclusive, eu tenho até uma blusa dela que eu achei bonita, que eu ganhei depois. Que era a fase da Lili fora da comunidade. A Sim. Lili mais patricinha e tal. E era uma blusa bonita de crochê. E aí eu levei comigo. Mas depende muito da personagem. Tem algumas que tem mais o meu estilo, outras não. Tipo, a Luna não tem muita coisa ali que eu acho que eu vou usar, entendeu? Se bem que ela tem Uhum. agora na Fiona, que ela tá aqui no Rio. No Rio? É, no Rio. Eu fiquei falando de São Paulo, fiquei confusa. Que ela tá no Rio, que tem um estilo um pouquinho mais neutro. Então, é uma camisa lisa com uma calça jeans. É o que eu uso também. Uhum. Não tem muita coisa pra Tá, ficar vamos preta. falar de Luna depois, porque tava no ar a novela, parou, como, enfim, a grande maioria das pessoas também tiveram que parar o trabalho, né, por conta dessa pandemia louca. Mas vai voltar. Então temos expectativas, né, dessa volta que vai ser diferente, claro. Totalmente. Então vamos Totalmente. falar disso também. Alguém já perguntou de Luna aqui também. É, a Luna eu não tenho nada comigo, assim, dela, porque não terminou a novela, né? Tá tudo lá pra usar. Mas eu tô louca pra voltar a gravar. E ao mesmo tempo, é um misto, sabe? De emoções, porque a gente foi pego de surpresa, né? Com a paralisação, mas ao mesmo tempo a gente tava muito preocupado que não parasse, porque a gente tava com Claro. medo de tudo que a gente tava vendo. Mas a vontade de voltar a contar a nossa história é muito grande, porque a gente parou no ápice, assim, no momento que estava desenrolando a trama. Então, eu tô com muita vontade, muita, muita saudade de gravar, mas tem um receio de todo mundo, sabe? A gente vai voltar ainda dentro da situação de risco, né? Não tá 100% controlada, pelo contrário, a situação tá muito feia. A ideia é que a gente retorne no início de agosto, mas a gente está à mercê da pandemia, pode ser que ainda adie um pouco esse retorno.
Mas a gente quer dar o nosso melhor, a gente vai entendendo também aos poucos como é que vai ser essa dinâmica de gravação. Vão ter muitas restrições, é natural que tenha, até para a gente se preservar. A gente trabalha com muito contato físico, esses contatos vão ser adaptados. Eu não sei ainda te dizer exatamente como vai ser, porque muita coisa vai ser na prática, sabe? É novo tanto para os atores quanto para o autor que está tendo que adaptar o texto, quanto para o diretor que vai ter que dirigir de uma forma diferente. Mas a gente quer fazer, a gente quer contar a história. Uma pena que a gente não esteja voltando ainda quando tudo se normalizou, né? Que nosso desejo era esse, que passasse e aí sim a gente retornasse. Sim. Até porque quando começou a gente não imaginava ainda quanto tempo ia durar, como ia ser, né? Como você falou, é uma novidade para todo mundo, ninguém esperava. Então, tá todo mundo meio que aprendendo. É como se a gente estivesse trocando o pneu do carro, mas com o carro em movimento. Então, tá todo mundo Isso. aprendendo, vendo o que funciona, o que não funciona. Tem uma parte de tentativa e erro mesmo, porque não tem jeito, a gente nunca viveu isso antes. Então, a gente está tentando fazer a coisa acontecer no meio desse caos todo, né? E tem essa questão da novela, do contar histórias, que tem contato físico, né? Tem o abraço, tem você falando próximo da outra pessoa. Então, acho que serão desafios grandes para a produção como um todo, para o diretor que é ali meio que um maestro. As pessoas, quem nunca entrou num estúdio de televisão, e aí falando especificamente do estúdio de novela, às vezes não tem ideia da quantidade de pessoas, de profissionais que estão ali Muita, atrás das câmeras. muita gente. É muita gente. Então, quando a gente pensa que não pode ter aglomeração, que tem que ter um distanciamento ideal, né, para tentar preservar ao máximo a saúde de todos, isso vira um desafio muito grande. Com certeza. Então vai ser tudo novidade, tudo novidade. Eu conversei até com a Flávia Alessandra, que a gente teve uma reunião por videoconferência com o pessoal da novela, e aí depois a gente se ligou. E eu falei para ela, Flávia, vamos se reinventar mesmo, assim, vamos bater texto aqui, assim, online, antes da gente se encontrar, porque é natural que o tempo ali seja reduzido e a gente se encontre mesmo para gravar, tipo, vamos ficar isolados e na hora de gravar que a gente se encontra. Então, bater texto assim, que nem a gente está conversando aqui, é possível. E Aqueles é isso. papos, né, que antes os atores se encontravam, às vezes tomavam uma água, um café, trocava figurinha ali, batia Eu texto. amo bater cena antes de entrar. Uma cena que você bate com seu colega antes de você gravar e uma cena que vocês não se viram é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque ali quando você escuta o outro, as suas intenções mudam no texto, sabe? E se vocês já estão mais afinadinhos, tudo flui muito mais rápido, muito mais fácil. E aí, se o diretor chegar e falar assim, agora eu quero vocês fazendo essa cena, só que plantando bananeira, a gente tá mais seguro, entendeu? Faz o que quiser. Então, a gente vai aprender com isso tudo, assim, vai ser um desafio como atriz e chegar em casa também, todas as recomendações possíveis, como se a gente fosse do grupo de saúde também, né? Chegar em Sim. casa e tomar um banho direto. Você tá passando por isso também no seu trabalho, né? Eu tenho um esquema aqui quando eu volto quando eu volto para casa, né? Porque eu moro com a minha Como é que é? mãe. Então, eu passo o dia inteiro na rua, amanhã, enfim, depende do meu horário. Quando eu chego, o meu tênis, a sandália, enfim, o que eu tiver calçado na rua fica do lado de fora, nem entra em casa. E aí eu já tiro a roupa quando faço nudes, viu, gente? Mas dentro da minha casa para minha mãe. Tira a roupa logo quando eu entro, já fica num cantinho para lavar. E aí eu vou direto tomar meu banho. Num abraço, num beijo, dou um oi de longe, vou direto tomar banho. Tomo banho. E aí depois eu troco de roupa e depois eu falo e depois eu faço tudo, entendeu? E quando eu tô na rua também, enfim, eu já saio de casa com máscara, eu só tiro a máscara dentro de casa mesmo. Então eu já saio de casa com a máscara, fico o tempo todo de máscara e na rua, quando eu não tô ao vivo, se eu posso, eu fico dentro do carro, ou eu fico num cantinho mais. Eu tô evitando o que eu No adoro seu fazer, que é carro. papar. No carro da equipe, que tá Ah, ali junto, todo mundo com a sua máscara, com os vidros abertos para ventilar.
é porque a gente gosta muito de falar, né? E eu falo pelos cotovelos. E quando você vai pra rua, o legal de ir pra rua também é o contato que você tem com as pessoas. Então, muitas pessoas passam, falam do trabalho, torce, reconhece, quer saber o que você tá fazendo, o que tá acontecendo. E a gente, normalmente, em temperaturas normais, em épocas normais, a gente conversa, obviamente. E é uma delícia. Lógico. Então, eu tô me preocupando em não fazer isso nesse momento por conta da pandemia. Então, mesmo quando eu tô na rua, eu tenho pouquíssimo contato com outras pessoas, porque eu fico mais isolada mesmo. E aí eu saio, faço ao vivo o que eu tenho que fazer e volto, porque não tem jeito, agora tem que ser assim. Engraçado, você falou esse negócio de falar com as pessoas. A gente tá tendo que ficar um pouquinho mais mal educado, né? Tipo, não pode mesmo. Isso é muito louco, Não né? pode. Elevador tá proibido entrar quem não for do mesmo apartamento, pra não ter esse encontro, assim, com as pessoas num lugar fechado. Tá certo, mas é estranho, né? É estranho. Eu tenho aqui no prédio uma vizinha que trabalha na área da saúde e ela não pega o elevador. Ele não fomos nós que pedimos, ela que, por vontade própria, escolheu não pegar o elevador que todo mundo pega. Então ela chega também aqui o prédio abaixo, não são tantos andares, mas ela optou por subir e descer de escada sempre, pensando no coletivo, né? Então são Tá certo. adaptações que a gente nem imaginaria. Eu lembro que um dia antes de cancelar a gravação, eles deram uma cancelada, assim, deram uma paralisação. E aí, depois de um tempo, sei lá, depois de um dia, eles falaram, vai ter a última cena, que foi aí que eu recebi a última cena. Eu tava no mercado, fazendo compra, já com a máscara, e já tava com a máscara? Não, acho que eu ainda não tava usando a máscara, ainda não tinha essa história de máscara ainda. Uhum. Eu tava sem máscara, mas no mercado, para comprar algumas coisas para evitar a gente sair, né? E aí eu tava na fila, já respeitando a distância da pessoa que tava na minha frente, só que um casal me reconheceu. E aí falou assim, poxa, minha filha é tão sua fã e tal, deixa eu tirar uma foto e tal. E eu tirei a foto, só que eu falei pra ele assim, só não pode encostar por conta do corona, porque antes era uma coisa tipo de contato, a gente não tinha muita Sim. noção do que era. E aí a gente tirou a foto. Hoje eu já não poderia tirar essa foto, porque só aproximação pra tirar já é arriscado. Já é arriscado. Muito louco, cara, muito doido isso. Eu parei um dia numa padaria para lanchar nessa correria, né? E na época ainda estavam abertas, assim, mas a gente trabalha na rua, a gente já estava evitando, mas estava aberta, você podia lá, podia até comer no lugar ainda. E eu fui de máscara, eu já estava de máscara, e eu tirei porque eu peguei um lanche, fui morder, enfim, fui comer, tirei a máscara para morder, para comer. Mas antes disso tinha um senhorzinho lá comendo e olhou para mim e fofo. Aí olhava pro cardápio, olhava para mim de novo. Aí ele falou com o câmera da minha equipe, né? Ele falou, eu conheço ela. E a gente tava lá ele viu o carro da CNN. Aí ele falou assim, mas ela trabalha na Globo, não é? Ela falou, trabalhou muito tempo. Eu sabia, eu conheço ela, é a menina do video show. E aí meu câmera riu e falou, é a menina do video show, e ela tá com a gente agora. Ela, que legal, nananã. Será que, isso falando com o meu câmera, será que ela tirava uma foto comigo? E eu lá, de máscara, e ele me contou depois, e a gente riu depois pra caramba e tal. E eu de máscara lá, bonitinha na fila pra pagar o meu lanche. Aí ele falou, tira, claro, imagina, é super de boa. E aí ele foi e pediu. Aí eu falei, claro, eu vou pagar e a gente tira. Poxa, legal, tudo bem com o senhor? E a gente começou esse papo, isso tem já mais pro comecinho, então a gente ainda conseguia fazer isso. E aí ele falou assim pra mim, depois que ele foi pegando uma intimidade, ele falou, você não tiraria a máscara? Porque eu queria mostrar pros meus netos, eu queria que eles te reconhecessem. É porque com a máscara fica todo mundo igual. Eu não posso tirar a máscara. Imagina se... E depois ainda vão falar, olha, essa menina tá andando sem máscara. O senhor tava de máscara? Ele não, mas ele tava comendo. Então eu não sei se ele tava com máscara. Eu não tinha nem que estar lá na rua, Marcelo. Não, mas isso não foi nessa fase agora mais grave, não. Foi mais pro comecinho. Mas enfim, a gente já tava usando máscara. E aí, ele esperou eu tirar pra abocanhar meu lanche. E no que eu abocanhei meu lanche, ele olhou pra mim e falou, pode tirar agora que você tirou? Aí eu falei, eu não posso aproximar e eu vou ficar com o lanche na mão, porque qualquer coisa, a justificativa, ela tava comendo de fato. Tá certo, a prova. Porque você não quer ser, assim, mal educada, mas ao mesmo tempo,
a gente tem que seguir as Consciência. normas. Eu também não posso colocar nem eu e nem ele em perigo, né? Lógico, Apesar de eu lógico. estar seguindo tudo, enfim, todo o roteiro aí que pede, né, não ter sintoma nenhum, enfim, a gente sabe que tem grupos de risco, a gente sabe que tem pessoas assintomáticas, é um monte de coisa, mas aí um senhorzinho pedindo para tirar foto com você, como é que você fala não? É E muito fofo, doido. É muito carinhoso, doido. falando dos netos. Nossa. Vem cá, eu acho que a gente tá com algum problema de transmissão, que eu vi falando que o som tá atrasado. Ih, Pessoal, mentira, eu escreve fiquei aí tão se tá empolgada. ruim. Fiquei tão empolgada aqui que eu nem li. Deixa eu ver. Ó, a Renata. Você poderia falar com a pessoa aqui? Poderia. Astro Giovanni, oi. Juliana maravilhosa, eu também acho. Tá Ai, meu ok Deus. o som pra vocês, gente? Gente, a transmissão tá boa? Ih, tá Tá atrasado. atrasado. Muito Delay. pouco. Será Delay. será que eu saio e te chamo de novo? É rápido fazer isso. Que aí a gente, de repente, melhora. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 3G? Não, 4G? tô no 4G, bebê. Tá, então, de repente, eu acho que é isso. No Wi-Fi, Olha acho isso, que meu também. namorado, Marcela tá sempre atrasada. Não tô nada sempre atrasada. Às vezes, nós mulheres demoramos um pouco mais pra ficarmos prontas. Mas isso não significa que a gente tá sempre atrasada. Vale sempre a pena esperar. É isso que eu digo. Palmas para a Juliana. Ó, Ó, vamos. A imagem tá ótima, só o som tá atrasado. Eu vou fazer isso. Eu saio e entro, eu te solicito na hora. tá bom, então eu te espero, é Tá? isso? Isso. Tá, te É espero. rápido. Obrigada, Dinda. Marcela tá sempre no horário. Tem alguém da família que protege, olha lá. Então, peraí que eu vou esperar. Fiquem aí, tá? A Ju vai me chamar e a gente continua o papo.